Vou falar agora de uma medida de natureza processual que traz uma certa restrição a direitos do servidor, que é o afastamento preventivo. É uma medida cautelatória, sem caráter sancionador, ele ainda não é a sanção, eu digo que é uma sanção, mas é uma sanção de natureza processual, não é a sanção definitiva, capaz de permitir uma prescrutação isenta de influências, né, por parte do servidor. O afastamento preventivo permite que, de certo período, o servidor não venha a produzir novos prejuízos. Está consignado esse afastamento preventivo na Lei 8.112. Vou fazer uma leitura rápida para vocês aqui. Ó. Artigo 147. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. O parágrafo único diz o seguinte: o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, eu tenho lá um prazo para concluir o meu processo. Se eu preciso, eventualmente, por conta desses autorizadores do afastamento preventivo, eu preciso afastar o servidor público das suas atividades, eu posso afastá-lo por 60 dias, e se por necessidade eu tiver que afastá-lo por mais tempo, eu afastarei por mais 60 dias. Eu só não posso, mesmo que o meu processo não tenha sido finalizado, continuar esse afastamento, porque essa sanção de natureza processual, ela não pode acompanhar a duração real do processo, porque a duração real do processo pode se estender aí por 1 mês, 2 meses, 3 meses, se for necessário. Mas a sanção processual, ela não pode acompanhar essa duração real do processo. Os prazos descritos nessa lei, eu vou ter uma notinha aí, os prazos descritos na lei não são de aplicação obrigatória, devendo ser afastado do servidor apenas pelo período que razoavelmente for necessário. O que é isso? Eu tenho aí a possibilidade de afastar até 60 dias. Essa notinha eu coloquei aí no material de apoio, porque aí o recado, mais uma vez, para os operadores do direito disciplinar. Esse afastamento não é um carimbo, 60 dias para todo mundo, não. Até 60 dias. Mas se eventualmente o componente autorizador do afastamento é uma situação fática que se resolve em 20 dias, em 15 dias, então o servidor deve ficar afastado apenas para cumprir aquela necessidade processual do seu afastamento e não transformar num carimbo, coisa que eu já tenho notícia disso acontecendo aí. Não é aqui no Brasil, não. Acontece em outros países. É aqui no Brasil mesmo, acontece. Tá? Então não vamos deixar isso acontecer mais não. A instrução processual. Diz o artigo 150 da Lei 8.112. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Tá? Essa instrução processual tem uma recomendação na própria lei para que a comissão trabalhe sem pressões. Então, a autoridade que deflagra aquele processo, que determina a instauração daquele processo, ela não pode ficar se imiscuindo na condução daquele processo. A comissão tem que trabalhar com imparcialidade. E aí vem uma ressalva interessante que eu gosto de fazer, que eu aprendi com um grande amigo meu lá no Paraná, que é o professor Cláudio Rosa. O professor Cláudio Rosa, lá no Paraná, ele fala o seguinte, ele tem um livro que ele fala do processo administrativo disciplinar e as comissões por encomenda. Isso é uma coisa terrível que acontece no Brasil. Dado um fato, a administração escolhe dentre os servidores indivíduos para compor uma comissão processante e instaurar aquele processo. Tá? Essas comissões por encomenda, elas já têm uma ofensa muito grande a essa imparcialidade prevista na Lei 8.112, porque o indivíduo foi escolhido para compor aquela comissão. E nada nos garante que ele não tenha sido orientado para conduzir aquele processo de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica ao servidor que está sendo o centro daquela prescrutação disciplinar. Então, essa imparcialidade ela é importantíssima e a criação das comissões permanentes é uma recomendação de caráter democrático fantástica, porque ela dá um contorno de transparência, de probidade, de imparcialidade, de liberdade processual para aquela comissão, de que a autoridade instauradora não tem ingerência naqueles trabalhos processuais. Tá?
Os meios de prova. Os meios de prova são todos os recursos disponíveis para proporcionar a demonstração da verdade material em torno do fato. Os meios de prova podem ser os meios testemunhais, obtidos através das impressões, né, que as pessoas que eventualmente tenham presenciado aquilo tragam a colação no processo, ou documentais através das perícias, né, que tenham relação ainda também com o processo. No roteiro da gente aqui, nós falamos sobre a acariação. O professor Léo da Silva Alves fala que a acariação é medida extrema e eu concordo com ele. A Lei 8.112 tem um artigo lá que ela fala de quando houver divergências, pontos divergentes entre os depoimentos das testemunhas, você pode fazer a acariação. Mas essa acariação, é preciso que a gente entenda que ela deve ser, como o professor Léo diz, e eu concordo perfeitamente com ele, que a acariação deve ser uma medida extrema. Eu só vou a esse meio de prova, eu só busco esse meio de prova quando eu não dispuser de outro. Se eu dispuser de outros meios de provas e apenas eu tenho uma certa uma insegurança em determinado componente daqueles depoimentos, eu busco uma forma de elucidar aquilo, mas que não seja a acariação, porque realmente a acariação, ela, nos aspectos práticos, e aí os operadores que estão me ouvindo, estão me vendo e ouvindo, eles já devem ter atestado isso, que a acariação ela não traz resultados muito positivos. A acariação, você tem o contraponto de duas pessoas dizendo coisas diferentes, e se você não tiver uma percepção muito boa para compreender quem realmente está se aproximando da razão, você corre o risco até de perder a orientação que você já tinha da busca daquela verdade. Então, a acariação, eu particularmente, eu não acho interessante para os operadores, mas o pessoal do concurso entenda que há uma previsão na Lei 8.112 para a acariação. Então, não esqueçam de ver isso aí na lei. Está aqui no material de apoio, isso aí, tá? A prova emprestada. Apesar da literalidade do termo, a prova emprestada não é admitida como tal no processo. Então, você está fazendo um processo administrativo disciplinar, que eventualmente, por conta daquela tríplice responsabilidade, você tem conhecimento que há também um processo penal em andamento. Você busca no judiciário que o judiciário te remeta para o seu processo disciplinar parte daquele processo penal. Vamos dizer assim, o judiciário atende o seu pedido e manda para você. Você não deve trazer aquilo emprestado do processo penal e colocar aquilo no processo disciplinar como se prova fosse, como se legitimasse o teu relatório final. Porque aquela prova que veio lá do processo penal, ela chega aqui no processo disciplinar como um fato apurável. Então, você traz isso para o processo disciplinar e submete aquilo à égide do contraditório e da ampla defesa para valorar aqueles elementos que você, de empréstimo, trouxe lá do processo penal, mas você submeta ao contraditório e à ampla defesa para que, aí sim, depois dessa submissão, aquele fato apurável seja recepcionado no seu processo disciplinar como prova. Mas prova emprestada, quando chega, ainda não é prova. Ela só passa a ser prova depois que você faz esse trabalho de valoração sob a égide do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Não vamos esquecer disso. Indiciação e defesa. Veja que a portaria, ela definiu o raio apuratório, onde a comissão deve caminhar para depurar aquele fato, aquela materialidade que já chegou e legitimou a instauração do processo disciplinar. Tá? Se você já superou isso, se você já depurou o fato e você já tem realmente os contornos da densidade do que realmente o servidor tenha cometido, então você está pronto para lavrar o termo de indiciação, tá? Depois que você tiver o termo de indiciação, aí você vai realmente apresentar para o servidor o que num resumo da culpabilidade que você imagina dele, ele já deve apresentar formalmente a sua defesa. Aí, nesse momento, a ampla defesa ganha uma caixa alta. Tá? A ampla defesa, ela já vem sendo exercida desde a gênese do processo, desde o início, até na fase inquisitorial, até na fase em que a administração ainda estava colhendo os elementos de conectivos pré-processuais, a defesa já pode transigir nesse momento. Ela vai transigir, vai ser o que nós chamamos de função probatória da defesa. A defesa trabalhando desde o comecinho da coisa. Na fase de
pós-portaria de depuração do fato, a defesa vem trabalhando. Mas quando eu tenho a delimitação do raio acusatório, quando eu tenho a indiciação, aí a defesa trabalha em caixa alta. Ela vai trabalhar em caixa alta porque ali são os momentos em que ela realmente vai expressar toda a sua carga defensória para contrapor de vez à densidade da defesa, da acusação. Aí me perguntam às vezes, Juarez, qual é o tamanho da defesa? Qual é a dimensão dessa defesa? A dimensão da defesa, o tamanho da defesa, ela nada mais é do que o tamanho da acusação. Não adianta a defesa extrapolar o quantitativo, o quantum na defesa, extrapolando aquilo que a acusação apresentou. E nem pode diminuir esse quantum da defesa, porque se ele diminuir o quantum da defesa, irão sobrar resíduos de acusação capazes de punir o servidor. Então, esse recadinho aí, anota os concurseiros que eu estou conversando com os concurseiros quando eu falo em texto de lei, e eu estou conversando com os operadores do processo administrativo disciplinar quando eu falo desses aspectos principiológicos que regem o processo disciplinar. Então, dimensão da defesa. Dimensão da defesa nada mais é do que a dimensão da acusação. É só isso que precisa fazer, tá? É a delimitação do raio acusatório, a partir do qual o funcionário público terá conhecimento dos fatos, exato, e exercitará plenamente o seu esforço defensor. Provas existentes nos autos. Eu coloquei aqui por uma questão moral e ética, a conclusão dos trabalhos da comissão processante deverá estar umbilicalmente ligada às provas produzidas e consignadas nos autos. Você está conduzindo um processo administrativo disciplinar. Tomou conhecimento de determinado componente fático que dê respeito àquela demanda disciplinar que você está prescrutando. Você só pode considerar essas hipóteses se você valorar esse conteúdo que chegou ao seu conhecimento nos autos. As provas só servem aquelas que são existentes nos autos. É aquela história antiga que a gente escuta na faculdade e escuta em todo canto. O que não está nos autos não está no mundo. Então, as provas são as existentes nos autos. Chegou uma fumaça probatória perto da autoridade processual que está conduzindo o processo, crie um mecanismo de fazer com que essa fumaça se materialize nos autos. Porque se ela não se materializar, sopre essa fumaça para longe de você. Porque se você não soprar essa fumaça para longe de você, ela é inútil para o teu processo. Então, ou você coloca isso nos autos, provas existentes nos autos, ou então isso não será prova para você, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. A função probatória da defesa, que eu falei, é aquela presença do advogado na parte embrionária do processo. Aí, eu falo agora diretamente com os operadores. E os concurseiros atentem também, porque já, se Deus quiser, vocês vão estar no serviço público, e o recado que eu estou dando agora para os operadores é um recado que eu darei para vocês quando vocês já estiverem lá. Então, ouçam também, tá? A função probatória da defesa. Nos processos disciplinares, há uma forte tendência da comissão processante encarar o advogado como um inimigo. O advogado é um adversário. A administração está ali para fazer valer o poder punitivo da administração e aquele advogado está ali para atrapalhar esse interesse da administração. Esse estereótipo ele tem que sumir dos ambientes judiciais, dos ambientes administrativos. A defesa ela está a serviço do processo, tão quanto você. Ela está a serviço do processo da mesma forma que a comissão processante está à disposição desse processo. É como aquela história da testemunha. Não existe testemunha de acusação. Não existe testemunha de defesa. Existe testemunha do fato. Se nós admitirmos a existência da testemunha de defesa, nós não podemos admitir o falso testemunho. Porque se a testemunha de defesa, ela vai lá falar a favor da defesa. Então, ela se descompromete do fato. E ela se descomprometendo do fato, ela está autorizada a mentir. E ela não está autorizada a mentir. Então, se ela não está autorizada a mentir, então significa que ela não é testemunha de acusação. Ela não é testemunha de defesa. Ela é testemunha do fato.
Quantas vezes nós não ouvimos falar, os concurseiros que são advogados também já devem ter percebido isso, que o indivíduo indica uma testemunha de defesa para ele, como sendo de defesa, arrolada pela defesa, e quando a testemunha chega que depõe, ela complica ainda mais a situação do indivíduo que está sendo prescrutado. Termina, às vezes, gerando até uma inimizade entre os dois. Eles já saem de lá inimigos. Porque ele chega e diz, rapaz, eu te levei para você me ajudar, você complicou, foi a minha vida. Mas ele não complicou a sua vida, porque ele foi comprometido com o depoimento e ele narrou o fato, e o fato não era favorável para aquele servidor. Então, termina, às vezes, acontecendo isso. Então, a testemunha, a função probatória da defesa. O advogado não é inimigo. O advogado, ele está ali como um operador junto com você em busca da verdade real. Ele tem seus interesses de absorver o seu cliente? Claro que tem, mas ele exerce isso dentro de uma função probatória que ela está voltada para os interesses do processo. Tá bom?